Boa tarde, meus amigos, queridos seguidores. Eu queria falar hoje com vocês sobre conhecer a Deus. Nós temos um texto em João capítulo 3 de um príncipe da sinagoga que veio falar com Jesus e ele disse assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um membro do Sinédrio, o alto tribunal eclesiástico e civil de Israel, um homem que conhecia a lei, conhecia todos os rituais, conhecia a Torá, Então ele, nesses 2 versículos que nós lemos, mostra que ele tinha um determinado tipo de conhecimento sobre Jesus. Ele sabia que Jesus fazia muitos milagres, sabia que ele era mestre, e nós sabemos que os milagres de Jesus, um dos propósitos também era legitimá-lo, como Messias, enviado de Deus. Então ele sabia que Jesus tinha essas prerrogativas e ele diz assim: porque sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, se Deus não estiver com ele. Esse era um tipo de conhecimento que Nicodemos tinha sobre Jesus. E eu sei que hoje há muitas pessoas que têm também esse nível de conhecimento de Jesus. Mas não é esse o nível que Deus quer que nós tenhamos com ele, e não é esse nível que nós precisamos ter para herdar o reino dos céus, ou para entrar lá, Esse nível de conhecimento que Nicodemos tinha não era suficiente. Não basta você saber sobre Jesus, Mas você tem que deixar que ele tome, a sua vida. Que a vida de Jesus se torne a sua vida. Aí quando Nicodemos fala isso, Jesus imediatamente, ele não faz conjecturas, ele não explica para Nicodemos nada, porque Nicodemos conhecia a lei, conhecia os mandamentos, Aí Jesus responde para ele assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus diz assim: não te maravilhes, não fique impressionado de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, é um processo que aos olhos humanos e pela explicação lógica e humana não vamos encontrar uma explicação, mas a gente que passa pelo novo nascimento, a gente sabe disso, que ele realmente acontece e é algo que transforma, você recebe uma vida nova, E eu te disse que Nicodemos, ele tinha um nível de conhecimento e esse nível não era o suficiente, por isso Jesus aprofunda com ele essa conversa e quando Jesus fala isso para ele, que era necessário ele nascer de novo, Nicodemos diz o seguinte para ele: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai voltar ao ventre da mãe e nascer? E aí Jesus enfatiza o verdadeiro nascimento e o verdadeiro conhecimento que vem através da revelação de Deus sobre si mesmo, sobre Jesus, através do Espírito Santo. Aí ele falando do processo do vento, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Jesus estava dando uma prévia do que é esse novo nascimento e do que é que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos transforma de uma forma que você não sabe como que é transformado. Mas quando você olha para trás e fala assim: eu fui transformado, eu fui mudado. O próprio Espírito, a palavra, a minha vida diária com Deus, o meu caminhar com Deus me transformou. Eu não sou mais e nem consigo mais ser aquela pessoa anterior. Isso é o verdadeiro nascimento, E então Jesus ele pergunta para Pedro assim: olha, primeiro Jesus estava mostrando para Nicodemos ou aprofundando para Nicodemos a verdadeira identidade dele
de Jesus. Quem ele era e o que ele veio fazer e qual foi o propósito dele aqui. Novo nascimento só é possível através do sacrifício que ele fez por nós e através do reconhecimento de quem ele é, o Filho de Deus. Então Jesus ele pergunta para Pedro assim: Pedro, quem eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus diz assim: bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, essa revelação de quem é Jesus, do novo nascimento, ela só é possível através do poder maravilhoso do convencimento do Espírito Santo. Então, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele continua sendo muito atual hoje. Hoje, talvez, se você perguntar para a grande maioria da população mundial quem é Jesus, eles vão ter um certo nível de conhecimento sobre Jesus. Vão dizer que ele foi um mestre, que ele foi um líder, vão dizer que ele passou aqui na terra, que ele morreu, que ele fez alguns milagres, mas eles não vão ter essa explicação profunda e nem o conhecimento profundo de quem é Jesus. A revelação que todo cristão verdadeiro tem, que é saber quem é Jesus, o que ele fez por nós e como se torna a nossa vida após nós decidirmos segui-lo. Essa é a revelação verdadeira e completa. Então, Nicodemos, ele era um mestre em Israel, mas faltava para ele a chave para acessar o conhecimento espiritual. Ele tinha um conhecimento histórico, até certo ponto, intelectual e de ouvir falar, cultural ali da época, né? Todos falavam os milagres que Jesus fazia. Mas é a revelação de quem é Jesus, qual a sua missão, por que ele morreu, é que faz com que o homem acesse o conhecimento espiritual para conhecer a Deus, né? Aquele que leva a ter intimidade com Deus. Quando nós conhecemos realmente Jesus, nós não ficamos nesse âmbito de que ele foi um mestre, de que ele fez milagre, não. A gente tem um conhecimento verdadeiro e a gente passa a ter intimidade com Deus. A gente passa a compreender que Deus é nosso Pai, que nós temos através de Jesus a capacidade de levar a Ele as nossas necessidades e também receber dele, né? Então Jesus, ele é o caminho para o verdadeiro conhecimento de Deus. Não basta só conhecimento teológico, não basta crer que Deus existe, que criou todas as coisas. Não. Isso tudo é importante. Isso pode ser um princípio, pode ser uma portinha que está se abrindo para o homem chegar ao conhecimento real de Deus. Jesus, quando fala que Nicodemos teria que nascer de novo, né, ele estava falando do conhecimento verdadeiro do Deus revelado pelo Espírito Santo. Esse que quer ter intimidade conosco, que quer nos transformar, né? E você sabe, né? Você que é cristão, você que lê a Bíblia, sabe que o agente da transformação é o Espírito Santo, né? Porque é ele que convence, é ele que transforma, é ele que santifica, é ele que nos ajuda, ele é conselheiro, ele te ajuda a perseverar, ele te consola nas suas dores, nas suas dificuldades e nas suas lutas. Então, é Deus conosco, o Espírito Santo, né? Então, ele age no homem para que ele conheça a Deus. Por que que o Espírito Santo age? Por causa da eternidade. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Não tem outro, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a ação maravilhosa do Espírito Santo. Não tenho dúvida, você que tem intimidade, você que conheceu a Deus, você não tem dúvida que o nosso Deus é o único Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, doador da vida, Deus soberano, Deus que não muda, Deus que não saiu do trono, Deus que faz todas as coisas, Deus que trabalha para que a natureza seja preservada, para que nós permaneçamos aqui na terra até o momento que Ele determinar que nós permaneçamos, né? Então, conhecer a Deus fala desse conhecimento profundo espiritual. Então, não queira encarar a eternidade sem Deus. Será muito triste.
Entrar na eternidade sem Deus é considerado pela Bíblia, considerado não, é descrito na Bíblia como a segunda morte, ou morte eterna. E Jesus, ao falar dessa grande necessidade de realmente conhecer Deus e se deixar guiar por Ele e fazer a vontade dEle, Jesus conta a parábola de um jovem rico que chegou para ele, né? E perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você guarda os mandamentos? Guardo desde a minha juventude. Você honra pai e mãe, tudo isso eu faço. Só que tinha algo: você pode guardar mandamento, você pode ir na igreja, você pode ter conhecimento teológico, mas se Deus não ocupar no teu coração o centro e o primeiro lugar, sou obrigada a te dizer que você está perdendo tempo. Ou que você corre um sério risco de não entrar na eternidade no lugar que Deus tem preparado para aqueles que o conhecem, para aqueles que têm intimidade com Ele. Então aí Jesus fala para aquele jovem rico: vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me. E o texto diz que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. Não é problema ter riqueza. O problema é quando ela ocupa o primeiro lugar, ou ela ocupa o teu coração. Aí sim, isso é que impediria ele de seguir a Jesus. A riqueza não deixaria. Então, não é suficiente guardar mandamento, não é suficiente ter teologia, não é suficiente frequentar a igreja de vez em quando. O necessário é um novo nascimento. E quando eu realmente nasci de novo, eu sei que Deus é prioridade na minha vida. Eu sei que tem um trono no meu coração que só quem pode ocupá-lo é Deus. Ninguém mais. Um lugar de destaque no coração humano daquele que nasceu de novo é de Deus. É de Jesus. Então, nada mais pode ocupar. Então, conhecer a Deus fala dessa profundidade. Não é um conhecimento superficial. Porque Deus, como nosso Pai, Ele quer que a gente se relacione com Ele. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer nos conduzir, nos guiar todos os dias da nossa vida. Tá? Então, deixo para você esta palavra. Necessário te é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Fique com esta palavra. Passe para alguém. Se inscreva aí no canal. Vou te agradecer muito. Tá? E Deus te abençoe.